Olá, meus anjinhos! Hoje vou falar com vocês sobre o assunto arredondamento. Porque assim, como professora, eu escuto demais a pergunta dos meus alunos. Onde vou utilizar a matemática em minha vida, professora? Bom, eu respondo para eles o seguinte. De repente, alguns assuntos realmente você não utilizará diretamente, mas utilizará, tá? E outros você vai utilizar a todo momento, tá? O conteúdo de arredondamento, por exemplo, é um desses que você vai utilizar sempre. Por exemplo, em um mercado, para poder calcular o que dá para você comprar com o dinheiro que você tem no bolso. Então você não vai somar todos os centavos, né? Porque o valor no supermercado geralmente vem com centavos. Então você faz o arredondamento para poder ir somando mentalmente, para poder ficar fácil de fazer uma operação de adição mentalmente, né? Ou na hora que você vai no cinema, você vai pedir dinheiro ao seu responsável para poder você ir ao cinema com seus amigos. Aí você vai arredondar aí o valor da entrada, o valor da pipoca, do refri, do chocolate. Aí você arredonda os valores para poder ficar mais fácil de somar tudo e ter um valor. Olha, mãe, eu preciso aí de R$ 50. Aí você vai arredondar a soma de tudo que você precisa para poder ficar mais fácil de pedir um valor inteiro, um valor redondo, né? E várias outras situações que nós conseguimos utilizar o arredondamento. Utilizamos a todo momento, tá? Então, para poder explicar esse assunto, eu comecei fazendo o seguinte. Eu escrevi aqui os algarismos de 0 a 9. E eu vou dividir esses algarismos em dois grupos. Quando vocês forem fazer esse tipo de atividade, vocês façam a mesma coisa. Então, eu vou separar aqui, ó. Primeiro grupo, o 0, 1, 2, 3 e 4. Esse é o primeiro grupo. E os 5, 6, 7, 8 e 9, eu separo no segundo grupo. Vou colocar aqui, ó, mais 0 e mais 1. E vocês vão entender daqui a pouco por que esse mais 0 e esse mais 1, tá? Aí o comando. Arredonde o número 62.739 para a dezena mais próxima. Para arredondar para a dezena mais próxima, primeiro você tem que ter domínio sobre o assunto do quadro de valor de lugar, tá? O quadro de valor de lugar, ele tem aqui, ó, a unidade, a dezena, a centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Tem depois unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e continua. Vou fazer aqui que já é o suficiente para a gente poder resolver esse exemplo que eu dei. Então, eu coloquei um número e, em relação a esse mesmo número, eu vou arredondar de 4 formas diferentes. O primeiro exemplo pede para arredondar para a dezena mais próxima. Então, eu vou escrever aqui o número. 62.739. Se eu quero arredondar para a dezena mais próxima, que é o que está pedindo aqui, ó, eu quero arredondar para a dezena mais próxima. Então, eu tenho que localizar a dezena nesse número. Então, eu tenho unidade, dezena. O 3 é a minha dezena. Só que o 3 só vai servir para poder eu localizar aqui, ó, esse 9, o número que vem depois. Aí eu vejo esse 9, ele está no primeiro ou no segundo grupo? Ele está no segundo. Então, aqui, ó, o mais 1, vocês vão entender agora. Esse número que eu marquei aqui, eu tenho que somar mais uma unidade nele. E ele vai virar 4. O que está depois vira 0 e o que está antes, eu repito. E eu arredondei para a dezena mais próxima. Quando eu arredondo para a dezena mais próxima, o número tem que terminar em 00, em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, e tem que terminar com um 0. Tá? Outro exemplo. Agora eu quero arredondar esse mesmo número para a centena mais próxima. Então, eu escrevo novamente o número. 62.739
739. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou localizar a centena desse número, ó. Unidade, dezena e centena. Então, a centena, unidade, dezena, centena. Quem é a centena? É o 7. Então, eu vou olhar quem está depois do 7. Quem está depois do 7? É o 3. Aí, eu vou olhar aqui. O 3 está no primeiro grupo ou no segundo grupo? Tá? No primeiro, ó. O primeiro grupo, ele mostra que eu tenho que fazer o quê? Somar 0. Então, nesse número que eu marquei, eu vou somar 0. 7 mais 0, 7. O que está depois vira 0 e o que está antes, eu repito. Então, quando eu arredondo para a centena mais próxima, o número vai terminar em 000 ou vai terminar em 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, tá? Ele vai terminar, vai ter sempre 00 aqui no final. Aí, o terceiro exemplo, em relação ao mesmo número. 62.739. Eu quero arredondar agora para a unidade de milhar. Gente, se vocês não souberem se localizar no quadro de valor de lugar, vocês vão ter dificuldade nisso daqui. Então, tentem revisar isso daqui para poder ficar mais fácil de aprender sobre arredondamento, tá? Então, unidade de milhar, vamos lá. Unidade, dezena, centena. Aqui é a classe das unidades simples. Agora, eu tenho unidade de milhar, que é exatamente o que eu quero. Então, ó, unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Eu marquei a minha unidade de milhar. Marquei, mas eu vou analisar, na verdade, o número que está depois do que eu marquei. Quem está depois? É o 7. O 7 está no primeiro ou no segundo grupo? Ó, está no segundo grupo. O segundo grupo eu tenho que somar mais um. Então, o número que eu marquei, eu somo uma unidade. 3. O que está antes? Eu repito. O que está depois vira 0. Então, 62.739, eu arredondei para 63.000. Então, se eu quero arredondar para a unidade de milhar, ele vai terminar sempre com 000, tá? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, tá? E o último exemplo pede para poder arredondar para a dezena de milhar mais próxima. Unidade, dezena, centena. Simples. Unidade de milhar, dezena de milhar. Então, vamos lá. 62.739. Vou marcar a dezena de milhar, que é o 6. Então, eu vou analisar o número que está na frente. É o 2. O 2 está aqui no primeiro grupo. Primeiro grupo eu tenho que somar 0. Então, ao 6 eu vou somar 0. Ou seja, ele vai continuar como 6. E o que está depois, eu faço o quê? Vira tudo 0. Então, arredondando 62.739 para a dezena de milhar mais próxima, eu tenho 60.000. Então, quando eu arredondo para a dezena de milhar, ele vai terminar em 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, tá? Bom, gente, é um assunto simples, mas que muita gente tem dificuldade, tá? Estudem, aproveitem esse tempo aí que vocês estão parados em casa. Se você ainda não viu, com certeza você vai ver esse assunto, então já pode adiantar. Se você já viu, como é o caso do meu quarto aninho desse ano, de 2020, eu já expliquei para eles antes de a gente parar, antes dessa quarentena. Então, para eles vai servir agora de revisão. E para quem não viu, pode aproveitar aí para poder dar uma adiantada no conteúdo. Espero ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Na medida do possível, eu vou respondendo. E fiquem com Deus. Tchauzinho e até a próxima.